O CSA entra em campo amanhã contra a equipe do Tombense, fora de casa, às 5 da tarde, pela sexta rodada da Série C. E você confere todas as informações sobre esse jogo aqui no canal Diário de Azulino. Tá começando o nosso pré-jogo, já dá o like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho, para esse vídeo ficar em alta cada vez mais. Se inscreve aqui no nosso canal também pra gente seguir crescendo e ficar cada vez mais influente aqui dentro da plataforma do YouTube. E vamos lá falar de um jogo importante que precede uma partida que também é muito importante, contra o Grêmio na Copa do Brasil. São dois jogos que o time do CSA tem adversários muito difíceis. O Tombense, dentro de casa, só jogou 9 partidas, só perdeu uma e empatou outra. As outras 7 venceu. Então é um adversário que usa muito do poderio do seu mando de campo para ganhar os seus jogos. Então já é um adversário muito complicado para a equipe do CSA, fora que também é uma equipe que fez um campeonato mineiro muito bom, só foi eliminado ali na semifinal pelo Atlético Mineiro, mas é um time que para mim é uma das equipes fortes aí que vai brigar até o final pelo acesso nessa Série C. Então o CSA joga fora de casa ainda mais. E logo depois enfrenta a equipe do Grêmio, que eu não preciso nem falar. O CSA precisa pelo menos de um empate lá contra o Grêmio. Aliás, 2 empates nesses 2 jogos, acho que tá até de bom tamanho. O CSA voltaria para casa satisfeito, né? Um pontinho fora de casa na Série C, a classificação na Copa do Brasil seria maravilhoso, né? Também pode ser desastroso esses 2 jogos fora de casa, mas não quero nem pensar nessa possibilidade. Vamos falar um pouco sobre o jogo em si, transmissão pelo nosso futebol, tá certo, pessoal? Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar essa partida aí pelo nosso futebol. E sobre o jogo, cara, em si, a gente vai ter o retorno importante do Felipe Albuquerque, lateral direito, que não jogou na última partida contra o Maringá, e a gente sofreu muito lá daquele lado direito, né, sem um lateral. Aliás, a gente precisa ir no mercado para contratar um lateral direito, com urgência, porque o Vidal veio para suprir para ser o reserva, digamos assim, do Cedric, ou disputar a posição com o Cedric. Cedric foi embora, veio o Felipe Albuquerque, e até agora o Vidal em nenhum momento ou deu indícios que seria o titular do time, ou sequer é relacionado. Tá fora de mais uma partida o Vidal. Então a gente só tem um lateral direito no elenco. Na próxima janela, que começa no comecinho de junho, a gente precisa urgentemente buscar um lateral direito para ser ou o reserva do Felipe Albuquerque, ou se encontrar uma oportunidade de mercado, trazer algum cara para ser titular. Porque o Felipe Albuquerque também não caiu nas graças da torcida ainda, né? Então, se o CSA garimpar bem e achar uma boa peça, seria ótimo trazer um bom lateral direito para fechar aquele setor, né? Então, seria ótimo ali. Mas a gente tem um retorno importante dele. Ficamos na dúvida aí sobre o Gabriel Félix. Eu vi informação aí de que ele tá com uma dor no braço ou no ombro. Não tô lembrado agora, mas o CSA levou inclusive 3 goleiros, né, na relação, o Gabriel Félix, o George e o Paulo Vitor, para que se acontecer alguma coisa com o Gabriel Félix, ele seja retirado da relação. Os 2 outros goleiros estejam à disposição, tá? Então tem também esse ponto. No mais, não imagino muitas mudanças aí na equipe, não, tá? A gente deve quebrar aquele sistema de 3 zagueiros que não deu muito certo também. A defesa deve ir com o Betão e com o... o Betão e o Islan, né? O Islan deve estar de volta, né? Deve estar de volta não, deve estar nesse jogo aí também. Então deve ter Betão e Islan na dupla de defesa, com o Enzo na lateral esquerda. De novo a gente bate na tecla do Roberto, ali não está 100% ainda. No meio de campo o Gustavo Nicola e o Camacho. E temos a ausência importantíssima do Brian, que saiu machucado no último jogo contra o Maringá e desfalca a equipe do CSA para essa próxima partida. É uma perda importante, mas a gente, no jogo contra o Maringá, a gente foi atrás da virada sem o Brian. Então, assim, é preciso ter futebol sem o Brian. Claro que a gente tem um jogador muito bom ali, o principal armador do time do CSA, mas não pode ficar 100% dependente dele. Outros jogadores precisam assumir essa responsabilidade de criar essas jogadas. Então, eu creio que nessa partida, muito possivelmente, a gente deva ter talvez aqueles 6 por meia dúzia, o Gabriel
Vieira assumindo o posto de titular aí nesse jogo para dar minutagem para ele, ou até entrar com 3 volantes mais uma vez ali, um jogo fora de casa para tentar dar uma segurada, entrar o Vander ou entrar o Silas ali para segurar um pouco a equipe do Tombense e tentar mais contra-ataques, né, nas jogadas em velocidade, com do lado esquerdo o Cachoeira, e que houve também a informação de que o Cachoeira talvez seja poupado nesse jogo, né, talvez não jogue nessa partida, e do lado direito a gente fica ali na dúvida, né, o Marcelinho vai jogar, ele fez alguns gols importantes, mas é um cara que taticamente acrescenta pouco a equipe do CSA, tá ligado? Mas ele pode ser um cara lá que vai estar lá para participar exatamente dessas jogadas de velocidade, de contra-ataque do lado de campo. A gente pode ter outros jogadores, o Danilinho entrou muito bem na última partida, o Baianinho entrou muito bem na última partida, então a gente pode ter novidades aí no ataque do CSA. E lá na frente eu acho que ainda deve ter a titularidade do Thiago Marques, né? Porque num jogo assim, cara, como esse, contra o Tombense, a gente vai precisar do atacante oportunista, né? Que esteja lá quando a bola chegar. Mas se a gente vê a necessidade ao longo do jogo de um centroavante mais participativo, que se movimente e busque mais o jogo, é jogo para o Igor Bahia. O Igor Bahia sai mais da área para buscar participar das jogadas ofensivas. O Thiago Marques é o cara que tá lá dentro. Ele tá lá dentro da área. Se a bola chegar, ele vai estar lá para disputar, né? Então a gente tem 2 centroavantes com essas 2 características. Eu iniciaria com o Thiago Marques esse jogo, tá? E dependendo das características que o jogo for pedindo, se for necessário a gente substitui um centroavante por outro. Mas eu iniciaria com o Thiago Marques. E claro que a gente tem também aquela dúvida em relação à integridade física dos jogadores. Poupar agora para jogar contra o Grêmio, já foi dito que o CSA não vai poupar, não é que o time do CSA vai inteiramente titular ou inteiramente reserva, né? O que eu falo em poupar jogador se tem algum jogador que está com um desgaste físico visível, que não vai poder entregar 100% nesse jogo, ou que apresente um risco de ter uma lesão agravada, ou ter algum princípio de lesão que possa se transformar em uma lesão em si, esse jogador precisa ser poupado dessa partida contra o Tombense. Porque temos uma partida importante contra o Grêmio logo depois, e eu acho que se houvesse algum nível de prioridade, acho que a partida contra o Grêmio estaria um degrau acima desse jogo contra o Tombense, né? Mas, enfim, a gente não pode estar escolhendo também esses jogos, né, velho? A Série C é o campeonato mais importante que o CSA está disputando. Claro que a classificação na Copa do Brasil, ela vale muito dinheiro e pode servir aí também para que o CSA possa investir mais ainda nas próximas janelas de transferência, tá? Para a sequência aí da Série C. Importante demais também essa classificação. Mas, claro que a Copa do Brasil, ela vai ser um bônus para a gente disputar a Série C com mais força, com mais bala na agulha na reta final, tá ligado? Então tem esse ponto aí também, tá? Mas, enfim, não pouparia para nenhuma das 2 partidas, tá? A não ser que exista esse desgaste de alguns jogadores. Se o departamento de fisiologia perceber que alguém não tá 100%, ou que alguém pode estourar, ou que tem algum princípio de lesão, não coloca nesse jogo contra o Tombense. Ou deixa no banco para entrar depois no segundo tempo, ou coloca ali para tirar no intervalo, tirar no meio do segundo tempo, mas jogador que tá com desgaste visível, não coloca, certo? Aí a gente vai avaliar, né, a condição física dos atletas. Lembrando aí, né, gente, a gente fez uma partida muito boa contra a equipe do Grêmio. Depois, na sequência, a gente foi jogar contra o Ipiranga lá fora. Usou o mesmo time que fez aquela partida genial contra a equipe do Grêmio, uma partidaça contra o time do Grêmio. Foi jogar contra o Ipiranga e foi aquela nojeira que a gente viu. Ou seja, o mesmo time pode jogar muito bem e também pode jogar muito mal. Vai depender do nível de entrega, do nível de cansaço de cada um dos jogadores. E claro que também a gente precisa observar o nível de atenção que os caras vão ter com essa partida. Jogador, a gente sabe como é. Ele quer aparecer para o mercado também, com exceção de alguns ali, né? Não vou identificar ninguém aqui do CSA que seja de um lado ou de outro, mas que a gente sabe que existe o jogador que, no jogo agora contra o Tombense, o cara sabe que tem uma certa visibilidade, mas o jogo contra o Grêmio, lá na casa do Grêmio, a visibilidade é muito maior. Então, nesse jogo contra o Tombense, o cara vai tirar o pé de uma dividida, o cara não vai dar 100%, aquela bola que ele pode dar aquele pique a mais ali, né, dar os 110% para alcançar, ele vai
tentar, vai olhar assim, pô, se eu correr demais eu vou estourar. Ele não vai dar aquele pique, né? Então, assim, a gente precisa também saber colocar as peças certas que vão entregar o melhor possível para a equipe do CSA, certo? Tem que ter atenção nisso aí também, tem que ter essa sensibilidade para o nível de entrega que a gente vai ter nesse jogo, beleza? Mas não podemos, obviamente, tá menosprezando essa partida. A Série C é o campeonato mais importante para o CSA, então a gente precisa dos pontos nessa partida. Mas como eu falei, um pontinho nesse jogo para mim tá de bom tamanho. Pontuar fora de casa e ganhar dentro de casa tá maravilhoso para a equipe do CSA, beleza? Mas claro que a gente vai entrar em campo pensando em vencer esse jogo. É um adversário muito difícil, mas que o CSA já mostrou aí bola, que pode vencer qualquer adversário nessa Série C, certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos para esse jogo, vamos torcer para a equipe do CSA, né? O jogo transmitido aí pelo nosso futebol. E amanhã estaremos de volta com toda a nossa programação, análise do jogo, live pós-jogo e estaremos aqui para conversar com vocês. Beleza, meus queridos? Tamo junto, um grande abraço, boa noite e até amanhã.